Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Márcia, bom dia, Daniel, bom dia, Walter, bom dia! Vamos chegando nesse conteúdo incrível que eu vou compartilhar hoje, que é muito despertador. Muito bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Graciele, que bacana ter vocês aí, ó. O tema de hoje já está aqui na tela, mas eu vou falar porque às vezes quando a gente fica gravado ele não fica aparecendo. O medo é uma reação. A coragem é uma decisão. Então você precisa entender um pouquinho sobre esses dois estados, sobre o medo e sobre a coragem. E o que é reagir e o que é decidir. Então esses vão ser os passos dessa nossa conversa de hoje. O medo é uma reação, a coragem é uma decisão. Só que é fácil ter coragem no cenário que a gente tem muita coisa que te coloca esse estado do medo. Vamos bater um papo sobre isso hoje e quero que você aproveite ao máximo essa informação. Inclusive eu convido você, pegue teu cafezinho, pegue um papelzinho, uma caneta, anote os principais insights que você tiver e você começa a colocar aqui também. Compartilhe nos comentários os seus insights. Faça perguntas se entender que seja importante para que a gente possa interagir. E é uma live de conteúdo extremamente poderoso, que esse conteúdo é o que vai mudar a tua vida, necessariamente. Porque se eu estou falando do medo e da coragem, são elementos que a humanidade vive em conflito com isso. A humanidade sabe o quanto um limita e o outro impulsiona. A humanidade sabe o quanto que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que abandonaram o medo e agiram com coragem. Mas mesmo sabendo isso tudo, o medo é uma coisa que permeia e incapacita e te impossibilita de você ter uma vida tão digna, próspera e feliz. Porque o medo era uma função, teoricamente, que está para te proteger. Então vamos falar um pouquinho sobre o medo, né? Então, o medo é uma reação. A coragem é uma decisão. Para a gente falar um pouquinho do processo do medo, a gente tem que entender um pouquinho da fisiologia, da história, do consciente e inconsciente. Fisiologicamente, a gente tem um órgão dentro da gente que chama-se cérebro. E o cérebro ele só tem 2% do nosso peso corporal. Só que esses 2% do nosso peso corporal, ele consome muita energia. É uma esponjinha que está aqui, só que ela consome 25% de tudo aquilo que você ingere. É muito desproporcional consumir 25% da tua caloria versus o tamanho dele, que é só 2%. Então, essa dinâmica, ela trouxe pra gente alguns tipos de comportamento que, teoricamente, é para nos proteger ou para garantir a sobrevivência. E garantir a sobrevivência não quer dizer o mesmo que viver. Sobreviver não tem nada a ver com viver. Tá? Sobreviver é você sempre estar num constante estado de alerta, sempre num constante estado onde você precisa evitar que aconteça alguma coisa de uma possível ameaça. E isso tudo ele acaba tendo um gasto energético, acaba trazendo um estresse e você precisa de mais energia e aí você já não consegue nem fazer mais escolhas nos seus alimentos, porque você sabe que entre um brócolis e um sonho de valsa, o teu cérebro ele vai optar pelo sonho de valsa por causa da bomba calórica que tem ali e traz energia para ele. Mesmo você sabendo da qualidade que tem envolvida num brócolis, aquelas coisas todas. E ele traz até sutilezas. Paladar, óbvio, qual que é mais agradável? Comer um ou outro. Então, se você é como a maioria das pessoas, você com certeza iria escolher o sonho de valsa. E isso tudo tem a ver com o que com o nosso tema? Medo é uma reação e a coragem é uma decisão. Então, por medo, a gente acaba reagindo instintivamente. A gente é meio bicho, né? A gente já... por medo você grita, por medo você corre, por medo você bate, por medo você
acaba falando coisas que você não deveria falar. Por medo, você acaba fazendo diversos tipos de comportamento que não seriam apropriados para uma pessoa que é sábia e uma pessoa que tem a coragem, né? Então, por medo, você acaba fazendo muitas coisas que te trazem mais dor ainda, em vez de te livrar disso. Então, o medo, ele é uma situação que a grande maioria vive mais por falta de conhecimento, mais por falta de conhecer essa sua fisiologia, mais por falta de ter recursos para lidar com algumas coisas. Por isso que as pessoas mais bem-sucedidas na Terra são pessoas que fizeram coisas mesmo com medo. Então, entende-se que seriam pessoas que aprenderam a conviver com medo e mudar essa estrutura até se sentir cada vez mais confortável numa zona que não era tão confortável. Então, o medo tem uma palavra em inglês que define o medo, que é fear. F-E-A-R. Fear. Fear é uma palavra que define o medo em inglês. Os americanos têm muita inteligência, eles colocam muita coisa em iniciais de letras que formam uma frase. Então, eu estou falando fear. False evidence appearing real. False evidence appearing real. Ou seja, o medo nada mais é do que uma falsa evidência que parece ser real. E aí, quando você começa a entender o seguinte, óbvio que a gente tem medo de algumas coisas. De repente eu estou andando e aparece uma cobra naja na minha frente, a sensação que eu vou ter é uma fisiológica de despertar um estado de atenção em mim, porque tem um perigo iminente na minha frente. Então, quando tem situações como essa, o medo é inevitável. Só que eu tenho tido algumas percepções, e dentro dos meus estudos, dentro da minha caminhada de vida, eu venho percebendo o seguinte: o ser humano, na verdade, ele tem dois tipos de zelo, ou seja, de cuidado, que as pessoas associam com medo. O resto, o ser humano, teoricamente, ele aprendeu esses dois tipos de zelo, esses dois tipos de medo que são naturais dos seres humanos, eles são naturais do ser humano. Porém, o resto todo medo que você tem, você aprendeu com o sistema em que você está vivendo. O sistema te ensinou a você ter medo. Então a gente tem medo da morte, a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de ficar inválido, a gente tem medo de um monte de coisa, a gente tem medo. Todos esses medos foram aprendidos e adquiridos no passar do tempo, desde quando nós éramos uma criança destemida. Você esqueceu disso? Você já viu criança pequena mesmo, tipo assim, ela é uma exploradora, ela não tem medo de nada. É uma criança, ela não sabe porque ela não tem noção das coisas, então ela é uma pessoa pequenininha, destemida. Mas com o passar do tempo, com a presença do pai e da mãe, dois caras que foram programados de uma forma infeliz, acaba trazendo essas infelicidades e essas tristezas e os medos e as inseguranças, transferindo para os nossos filhos. Porque os nossos filhos são o quê? Réplicas nossas. Aquilo que você não queria, ele vai se tornar. Porque ele vê você, ele sente você. 95% das nossas informações são inconscientes. Então você está passando informação para ele, ele está captando. Tá? Tem alguns medos que são sensatos. Por exemplo, antes de eu falar dos medos sensatos, eu vou falar para você da fisiologia, mais uma vez, do nosso cérebro. E eu vou falar desses dois medos que a gente traz com a gente, que na verdade esses dois medos eles são protetores, tá? Porque a grande maioria da intenção do medo seria proteger você de alguma ameaça. Mas esses dois são reais. Então, o ser humano, por mais adaptado que seja, ele tem medo, ou seja, zelo da altura. Ou seja, você está num lugar muito alto, você vai lá na ponta, dá até um frio na barriga. Você está um paraquedista extremamente profissional, toda vez que ele sai do avião, ele dá um friozinho na barriga. Tá? Naquela sensação de queda. Porque a altura, queda, morte. Então, isso tudo já é um sistema instalado dentro da gente por proteção. Tá? E aí tem o outro sistema que é
Barulho. Pode ver, se cair um prato aí do teu lado agora e você não estiver atento, você dá aquele pulo. Por quê? Para uma preservação, para que você ganhe consciência deste momento e te proteja de uma possível ameaça. Então, dentro dessa observação, tudo que eu falar aqui, você tem que ter bom senso, porque não é a verdade absoluta, é o meu ponto de vista, e o meu ponto de vista é a vista de um ponto só. Então, se você tiver outras percepções, outras coisas, use junto com essas, pondere e faça da tua vida uma vida melhor. Então, como eu estava falando do medo, dois medos que seriam mais zelos do ser humano, também você vê o que aconteceu com você. Quando você ouve um barulho inesperado, você tem uma reação exagerada, como se fosse o susto. Para quê? Para te proteger de uma possível ameaça. Ou essa sensação de queda, que também você está lá na beira de alguma coisa, quando você olha para baixo, dá aquele frio na barriga. Por quê? Para te proteger também. O resto, todos os outros medos, a gente vai falar já já para você ver, entender que você tem um sistema de mecanismo de defesa, porém ele incapacita e te limita. Esses dois medos que eu falei para você, uma criança tem. Então, se você está com o nenenzinho no colo, de repente você espirra, ele pula, ele assusta, cai um barulho, o cachorro late, ele assusta. Então, isso é do ser humano. Assim como também se você estiver num lugar alto tal, e fizer que vai cair, a criança também tem uma retração, porque é fisiológico. Tirando isso, se você pegar uma criança que está engatinhando, começou a andar, ela não tem noção do quê? Dos perigos, ela é destemida. E aí, só um minutinho, pessoal, já volto. O que aconteceu? Quem faz live sabe viver ao vivo. Tá ali minha cachorra linda, maravilhosa, destruindo o chinelo do meu filho, né? Então eu não podia ser conivente com uma cena dessa. Então eu tive que ir lá tirar o chinelo do meu filho da boca da minha cachorra. Então, voltando à linha do raciocínio que eu estava falando para você, criança, ela tem zero medo. Zero medo. Ela vai lá e faz e põe a mão na boca do cachorro, vai não sei o que, mete o dedo na tomada, tá? Então, tipo assim, a criança ela vai explorar o ambiente. E com a exploração ela vai ganhando as experiências. E as experiências, sejam doloridas ou não, elas vão fazendo com que a criança repita ou não. Então, o medo, ele é uma reação aprendida, que veio, teoricamente, para te proteger de uma potencial ameaça. Só que, presta atenção, agora eu vou te falar. Isso é o porquê que eu falei para você sobre o barulho. Porque imagina que eu e você somos irmãos gêmeos e a gente tem um termo que pouca gente conhece, né? Um termo que eu uso que chama-se barata psicológica. Grande maioria dos adultos tem, eu não tenho medo de barata, tem nojo, nojo. Você beija a pata do teu cachorro que se bobear é tão suja quanto uma barata, né? Não tem jeito. Só que isso daí é uma descrição que a gente tem de associativa que está no nosso nível inconsciente, que a gente nem consegue mais lembrar disso. E aí eu falei para vocês, o medo do barulho. Então, uma coisa que associa barulho chama-se grito. Normalmente o grito de uma mãe, de um pai, essas coisas todas. Então tá eu e você aqui sentado brincando. Nós somos irmãos gêmeos univitelinos, idênticos. Aí estamos aqui brincando, entra uma barata no meio de nós dois. Criança de 1 ano e meio, 2 anos, não sabe nem o que é barata. Tá? Então ela, tipo assim, ela é muito mais curiosa. É capaz de pegar aquela barata, ficar olhando e botar na boca ainda. Aí o ser sagrado que está aqui do lado, um guardador, um cuidador, e que provavelmente seja a mãe, não necessariamente, mas provavelmente, a mãe vai lá, grita, e dá um tapa na mão e voa e tenta fazer alguma coisa. Aí o que acontece? Lembra do que a gente tem medo ou zelo? É barulho. Aí esse barulho vem, pousa na tua cabeça. Aí, criando associações rápidas, seu cérebro aprende rapidinho, ele cria toda uma dinâmica. Então, aquele bichinho que entrou aqui, minha mãe reagiu de uma forma exagerada ali. Todo esse sistema informativo, ele, faz uma conexão. E aí vem uma informação. Então, aquele ser é o demônio a partir de agora. Galera, muito obrigado. Coloca o coraçãozinho na tela se você está gostando.
Interaja, faça pergunta, vamos bater um papo também. E aqui, ó, tem um aviãozinho. Ou você envia para as pessoas, ou você que quer saber e compartilhar essa live tá fazendo sentido para você? Tá interessante esse tema do medo é uma reação e a coragem é uma decisão. E eu só tô falando do medo por enquanto, daqui a pouco eu vou falar da coragem. Obrigado pelos coraçõezinhos, enche de coração na tela e coloca um joinha se você tá gostando, tá? E se você estiver gostando, depois que você colocar o joinha, coloca o arroba de alguém que você conhece que mereça receber a notificação e depois assistir esse conteúdo que a gente está compartilhando. Então, o que eu estava falando para você, o termo barata psicológica. Então, o termo barata psicológica está associado a um momento, a um grito e uma cognição, uma associação. Valeu, Anderson, meu monstro! Muito tempo sem falar contigo, saudade. Obrigado, Luci. Então, ó, vamos fazendo um joinha e faz isso. Coloca coraçãozinho na tela, marca um arrobazinho de alguém que precisava escutar esse conteúdo que a gente está compartilhando e vamos seguindo. Obrigado, Silvana. E aí, o que acontece? Quando você tem essas cognições, você nem sabe, mas você já criou um medo. E você pode ver que de dois irmãos gêmeos, eu estava comentando dois irmãos gêmeos, a barata entrou no meio, a mãe gritou, pau, criando toda essa atmosfera aqui dentro. E aí, o que acontece? Dois irmãos gêmeos, você vê que um é mais medroso, o outro é menos medroso. Por que acontece isso? Vocês são irmãos gêmeos univitelinos, viveram a mesma situação, com a mesma mãe e com a mesma barata. Porque vocês têm que entender uma coisa física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, os decibéis que caíram da minha mãe aqui é diferente do que caíram da minha irmã que estava 1 metro na frente. Entendeu? Então, provavelmente a pessoa que sofreu o maior impacto aqui tem menos medo do que a outra pessoa que sofreu menos impacto vibracional do ruído no tímpano. Vocês já pensaram nisso? Você já tinha associado alguma vez isso? Ah, então fala assim, tenho 5 irmãos. Tipo assim, minha mãe sempre falou, ó, filho é igual o dedo da mão, nenhum é igual ao outro. E por que nenhum é igual ao outro? Porque nenhum ocupa o mesmo lugar no espaço, nenhum tá ali dentro de você. Então, para você teve uma reação, para o outro teve outra, para o outro teve outra. Obrigado, Fernanda. É isso aí. Vamos marcando a galera, vamos ativando aí. Jujuba, seja bem-vinda. E é isso aí, deixa eu ver, Gisele. Mistura de sentimentos para a operação retirada de pedra no rim. Nunca tive que passar por você. Então, isso daí tudo é uma percepção criada, né? Então, o medo é o fear, é uma false evidence that appears real. O que significa isso? Uma falsa evidência que parece ser real, tá? Existem medos reais, óbvio, tipo assim, o zelo, que eu falei, um leão na minha frente, solto, morrendo de fome, mas as pessoas que entendem que a coragem é uma decisão, até isso pode mudar o jogo. Mas por enquanto só estou falando do medo que é uma coisa presente no nosso dia a dia. Ele é extremamente presente e ele é incapacitador, ele é limitador, ele te faz com que você fique preso num estado e querendo viver uma nova vida, mas você sempre fica vivendo da mesma forma por causa do medo de explorar o novo, porque o novo pode ser ruim. Vou dar uma sugestão de filme para vocês, um filme de criança, assista com teus filhos, mas assista com um olhar filosófico, um olhar de aprendiz, e aí você dá uma olhada e depois você vai perceber como que você é na tua vida. Os Croods, é C-R-O-O-D-S, da Disney, eu acho. Esses Croods é uma família da Idade da Pedra. E aí tem o pai, a mãe, uma avó, uma adolescente e um menino. E a adolescente é a mais irreverente, que ela não conseguia se conformar com a vida que elas viviam ali. E ela era exploradora. Ela não tinha medo das coisas. O pai, na hora que chegava e escurecia, ela botava todo mundo na caverna e contava a mesma história que vai morrer, tudo vai pra morte, tudo vai pra quê? Pra criar medo, porque o medo protege. Com mais um O. Tem mais um O, Fernanda. C-R-O-O-D-S. Aí você vai ver, você vai prestar atenção no comportamento do ser humano lá na Idade da Pedra já. O quanto que o medo foi presente dentro da tua vida. E aí, quando você começa a decodificar isso, peraí. Aí eu começo a ponderar, aí eu começo a atrair, a começar a fazer uma transição entre o medo, que é uma reação fisiológica, quase que inevitável, porém eu começo a ter discernimento, entendimento, por isso que o autoconhecimento é a chave do sucesso e da tua libertação. E aí, quando você começa a ponderar as coisas, você vai ver, poxa, eu tenho medo da barata, pô, o medo será que era meu? Ou será da minha mãe?
Aí eu tenho medo de me expor diante do público, porque um dia você falou diante do público e naquele dia aconteceu tal coisa, você criou uma associação, pô, peraí, eu nunca mais vou falar em diante de um público. Uma mulher falou um não para você, você nunca mais vai ter coragem de abordar outra mulher, porque essas informações, elas são falsas, mas elas são naquele momento lá no passado que te traz emoção agora no momento presente. Só que você não tem discernimento, você não tem musculatura, você não tem alguém que te oriente e você continua vivendo mais daquilo que você nunca quis mais viver, só que você não tem recurso. Por isso que a chave do... Isso, Fernanda Crotz. Aí, por isso que quando você começa a se permitir a se estudar, a se analisar, a fazer investimentos no teu autoconhecimento, você começa a ver coisas que você não via antes de maneiras diferentes, porque você começou a dar um novo olhar, você começou a estruturar o teu cérebro. Então, ó, coraçãozinho na tela se estiver fazendo sentido, faça pergunta, marque com @ outras pessoas que vocês acham interessantes e façam joinha se estiver fazendo sentido. Porque o medo, ele é extremamente incapacitador. Um medo, ele destrói mais do que muita guerra e muita pandemia. Tá? E só para vocês terem uma ideia, tem um livro que chama-se Florescer, inclusive eu vou pegar ele aqui atrás, que em 2000 e pouco eles estudaram o fator do medo em patologias, né? E inclusive eles fizeram um estudo muito antes da pandemia. Eles fizeram um estudo com pessoas que estavam sofrendo, não era uma pandemia, mas era um caso exagerado de chamava rinovírus. E eles estavam no meio de um estudo de positividade, felicidade, e eles perceberam que o grupo de pessoas que eram mais medrosas foram as pessoas que mais sofreram com o vírus. A capacidade viral era a mesma coisa mesmo para cada homem, mas eles perceberam que as pessoas mais positivas e mais felizes eram as que menos sofriam caso pegassem o vírus, ou até mesmo nem pegaram o vírus. Olha que interessante. Então dá uma olhada, a gente teve perdas irrecuperáveis no momento de uma pandemia, mas se você olhar de perto, quanto das pessoas que você convivia que estavam em pânico? Quanto dessas pessoas que você convivia que entraram em neurose, né, e acabaram sofrendo mais do que aquelas pessoas que não estou falando para você ser um relapso, um cabeçudo, não. Você ser zeloso. Zelar é uma coisa, ter medo é outra. Então o medo é uma reação que te tira a noção. Por que o medo é uma reação fisiológica que teu cérebro usa como recurso e ele joga uma informação na tua corrente sanguínea que ele vai jogar todo o teu sangue para as extremidades, tá? O nome do livro, o livro chama-se Florescer, do Martin Seligman, que é o pai da inteligência positiva. Ele fala diversos relatos o quanto que a positividade e a felicidade ela traz mais qualidade de vida. E naturalmente quem é mais feliz e mais positivo tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a coragem é uma decisão. Porque o cara mais feliz, mais positivo, normalmente é mais corajoso, normalmente tem mais ação e aí consegue ter melhores resultados do que as pessoas que são medrosas. Medrosas é uma força, assim como a fé. O medo ele é uma força atrativa, igual a fé. Presta atenção. Jó fala lá na Bíblia, aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Então você precisa entender, poxa, peraí, o que está acontecendo? Quando eu falei da barata, se você imaginar que você está num local onde tem 10 pessoas e tem uma pessoa que tem pavor de barata, e uma barata entrar voando, você acha que vai bater no peito de quem essa barata? Da pessoa. É uma força atratora, não tem jeito, eu não preciso nem esperar vocês responderem para eu já dizer. Então você precisa aprender a identificar o medo, a ver se realmente é o medo, o que eu posso fazer para trazer um nível de consciência diferenciado, para eu transformando isso num ato de coragem. Então eu já falei bastante do medo e eu não falei muita novidade para vocês, mas trouxe informações extremamente relevantes para que você possa ponderar a partir de agora e analisar e começar a trazer dentro do nível de inconsciência para a consciência respiração, bom senso, análise. Obrigado pelo coraçãozinho, manda coração aí, manda essa live aqui ó, com um aviãozinho para outras pessoas, se está fazendo sentido para você, e interaja comigo. Isso daí que é extremamente importante e gostoso. Aproveite essa oportunidade. Se está fazendo sentido para você, aproveite.
E aí, então, eu preciso saber como lidar com o medo. Porque o medo é uma reação. E a reação, ela provoca coisas a que a gente, às vezes morre por medo. Tá? Então, tipo assim, você acaba, não era para você dar um passo e você deu um passo de pavor, você foi lá e foi pego. Uau! Entendeu? Então, se você tivesse a coragem, que é a decisão de tomar uma decisão sensata no momento X, com certeza teriam menos consequências negativas para você. E a coragem, ela está intimamente com o coração que age. O medo, ele é muito mais cerebral. E a coragem é muito mais do coração, que você tem coragem de ir e enfrentar o medo, mesmo com medo. Porém, eu ligo um sinal de alerta, não quer dizer que eu sou um inconsequente. Quer dizer, muito bem-vinda de volta, Gisele. Então, tipo assim, o medo, a gente precisa entender que ele, teoricamente, tem a função de proteção. A coragem é fazer você ir diante de uma situação, mesmo com medo, porém com um estado de atenção. Eu vou, mas eu vou ficar atento, peraí. Mas uma coisa que tem a vantagem entre você superar o medo usando a coragem é que você vai. Eu não estou falando que você não vai deixar, às vezes, deixar de sentir, você vai ser um destemido. Não é isso. Com a coragem, com a pitada de medo, ele traz uma pessoa sensata. Porque se eu perder o medo, teoricamente, tudo, eu acabo sendo uma pessoa que eu posso me colocar em risco à toa. Então, a gente pode achar o quê? Um meio termo. Porque a gente fica muito vivendo hoje no que? Na polaridade. Ou é Lula Bolsonaro, ou é republicano democrata, ou é socialismo capitalismo, ou é... Pô, para! A gente tem que achar que entre um ponto e o outro tem diversos outros gradientes. Ou seja, variações de tons, variações de situações. Então, eu não vou ficar no medo, mas eu vou trabalhar a coragem. Então, dentro dessa graduação, eu vou achar a melhor forma de eu poder fazer o que eu tenho que ser feito, me permitindo explorar novos espaços, me permitindo viver novas emoções e situações e com isso ter novos ganhos. Só que se você continuar fazendo mais do mesmo, te protegendo, você vai ter sempre mais os mesmos resultados. Então não se iluda. Deixa eu ver aqui. Por isso que temos tantas cópias. As pessoas têm medo de serem ousadas e preferem repetir o que... Perfeito! E isso começando na nossa casa, tá, Fernanda? Então, pode ver que a maioria dos medos do pai e das mães são nossos também. A maioria dos costumes são nossos. Então, eu preciso começar a despertar a minha consciência. Espera aí. O meu pai, ele pavorava de querer empreender. Meu pai, ele me formatou. Ele falou, não seja empreendedor, porque de cada 4 empreendedor na Terra, 3 quebra. Ele falou, seja o melhor salário da empresa, seja CLT, garanta seu 13º, suas férias, garanta seus 40% de fundo de garantia. Meu pai venceu dessa maneira, só que ele me programou, me limitou. Então eu tinha tentado durante a minha carreira toda várias vezes empreender, mas tinha algo que me prendia. Aí até eu perceber que era o medo. Medo do quê? De decepcionar meu pai, medo de não dar certo mesmo, de quebrar e eu ter que pedir arrego, pedir dinheiro emprestado, medo, isso aí que está envolvido com orgulho, uma porrada de medo, e aquilo me limitava de uma forma que você não fazia ideia. Até o momento que eu comecei a estudar, isso que eu faço aqui, que eu compartilho com vocês, eu estou falando de no mínimo uns 20 anos de jornada, mas mesmo assim, até aquele processo que eu comecei a estudar, caírem as fichas e eu começar a ter uma consciência e mudar os meus resultados, eu sofri pra caramba. E ainda sofro, tá? Se a gente vacilar, isso vem. Então eu preciso ter bom senso. E aí eu comecei a ter um coração que age, eu sentia algo dentro de mim que não estava fazendo sentido. E eu cheguei, vivi uma carreira assim como meu pai me programou. Ele falou, seja o maior salário da empresa, mas não empreenda. Aí eu fui representante, fui gerente de produto, fui gerente de marketing, fui gerente nacional de vendas, ainda tinha outras escalas para chegar dentro do mundo corporativo, mas quando eu cheguei ali eu falei, opa, alguma coisa está estranha, eu estou vivendo a vida do meu pai, não a minha. Eu estou vivendo uma situação que foram descritas, por quê? Por causa do medo e não por causa da coragem.
E aí foi quando eu pedi a conta no meio do impeachment da Dilma, um ano extremamente desafiador, cheio de coisas, e eu fui lá e tive coragem. Não vou falar que eu não tive medo não, tá? Porque tenho 3 filhos, era um padrão de vida que já estava bem estabelecido e eu saí de um patamar, de um ganho financeiro mensal para zero. Zero. E aí de lá para cá, já fazem alguns anos, minha vida ela vem sendo progressiva, mas assim, ó, pum, 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 de altos e baixos. Isso é a vida do empreendedor. Então, tipo assim, mas quando você tem coragem, você sente no teu coração que você deve agir, passa a tomar decisões. E aí você vai percebendo que cada decisão tomada, você tem um aprendizado. Cada aprendizado você tem ajuste. Cada ajuste você se aperfeiçoa e cada aperfeiçoamento você tem novos resultados e você faz as suas avaliações, ponderações. Aqui eu acertei, continuo, aqui eu errei, eu breco. E assim eu vou construindo as minhas experiências, superando o meu medo com coragem e com decisão. A decisão é minha e com a decisão eu trabalho também as consequências. Só que você quer ter bom resultado sem ter aprendizado. Você quer ter bom resultado sem ter aprendizado e sem querer errar. Tá certo, mas o erro ele não é algo ruim. O erro ele só serve como aprendizado de não se fazer daquele jeito. E aí a tua vida começa a mudar de formas avassaladoras. Tá fazendo sentido, galera que tá aqui desde o começo? Conta pra mim. Conta pra mim se tá fazendo sentido. Obrigado, Gisele. E aí você que chegou agora, eu vou falar, rebobina a fita. Pega isso daqui, eu tô começando a fazer as lives, não vou deixar mais gravado, porque esse conteúdo que eu tô compartilhando aqui é conteúdo que você deveria estar pagando, porque vale ouro. Então, eu vou deixar essa live gravada aqui por um dia, se você quiser, assista. E também eu vou deixar disponibilizado naquela outra rede que tem aí, que é famosa, eu vou deixar aqui e lá. Então, faça o seguinte, volta desde o comecinho, assista mais de uma vez. E se eu vou deixar a live salva assim por 1 hora, Ana Cláudia, tá? Por 1 hora não, por um dia, tá? Então, procura e assistir tudo desde o comecinho. Obrigado, Luci, Jujuba, obrigado, deixa eu ver aqui. O medo é saudável desde que não te paralise, não sofrer pelo medo. É isso que eu tô falando desde o começo, produzindo felicidade, faz todo sentido. E aí a gente precisa aprender a gerenciar essa situação, analisar e começar a agir com coragem, tá? Obrigado para vocês que estão interagindo e façam perguntas caso entenda a necessidade de fazer isso. Então eu preciso entender a fisiologia envolvida por trás do medo, eu preciso entender as informações recebidas pelo sistema, pai, mãe, política, padre, pastor, professor, esses 5 pesos que ficam sendo fantasmas na nossa vida, tá? Pessoas, e aí vão criando essas dinâmicas todas e eu preciso analisar, ponderar e eu preciso executar pequenos passos saudáveis, interessantes, importantes, sem pressa e sem pausa. E dessa maneira eu construo o futuro que eu tanto desejo em ações decididas agora com coragem. Então, eu sugiro que você busque se conhecer, busque entender e busque recursos físicos, mentais, intelectuais e espirituais para você ir para um novo nível, tá? Inclusive, muitas pessoas falam, cara, o maior investimento da tua vida é em você. Eu tenho formas de transformar você, de viver especificamente uma mentoria individualizada. É óbvio que a minha hora hoje agrega valor, então você precisa consultar para saber quanto que é isso, em pequenos grupos. E eu já tenho recursos muito mais econômicos, mas não deixa de ser poderoso, porque é extremamente poderoso quando você quer fazer. E aí lá no link da minha bio tem um presente para você por 12 parcelas só de R$39, que é mixaria, 39 por mês. Você vai receber um conteúdo ali que vai mudar a tua vida. E isso tudo que eu estou falando aqui, você vai ter elementos lá para poder transformar a tua vida, tá? Então, clica no bio, na minha bio ou clica num lugar que está aqui, vai lá, estuda, experimenta, você pode receber o dinheiro de volta se você não quiser.
Você tem lá 7 dias para você dar uma maratonada e qualquer coisa é só clicar e pedir para voltar. O que está te impedindo? Se for o medo, usa seu coração. Tenha coragem e transforme a tua vida. Se for a preguiça, você está sendo vítima. Do mesmo jeito que a preguiça também é um recurso do medo. Porque só existem 2 grandes sentimentos na Terra. Todos os sentimentos ruins que você possa imaginar, ele está embaixo do medo. Tá? Então o cara é um assassino, ele estava com medo de alguma coisa, ele quer eliminar alguma coisa e ele acaba fazendo isso aí. E o outro sentimento bom, tudo que é de bom, de felicidade, de alegria, de entusiasmo, tudo está embaixo do amor. Então saiba que você pode definir tudo na tua vida com 2 sentimentos apenas: amor e medo. Tá? Tudo que for bom está embaixo do guarda-chuva do amor, tudo que for ruim está embaixo do guarda-chuva do medo. E você quer escolher qual? Escreve aí pra mim, agora, você que tá aqui. Você quer continuar vivendo no medo ou escreve aí a palavra amor? Escreve a palavra amor aí nos nossos comentários. E receba isso pra você. Traga pra tua consciência. Quando você escreve amor, é porque você já tá identificando e tá entendendo. Tudo de bom tá embaixo do amor. Por isso que fala o quê? Que Deus é amor. Então, vamos começar a ganhar o nosso bom senso. E Deus te deu o livre-arbítrio, que é desse tamanho. Sabe qual é o livre-arbítrio que você tem? Decidir agora de ficar sob a gestão do medo ou ter a coragem de ficar sob a gestão do amor. Aí, Lu, boa, Fernanda, produzindo felicidade. Então, a escolha é tua. Continue do jeito que você está ou comece a fazer coisas pequenas, poderosas, constantes, que te tragam realmente aquilo que você merece. Mas aquilo que se merece não vai vir por causa que seu pai, tua mãe, teu amigo, não sei o que vai fazer, ou porque Deus vai fazer. Deus já fez tudo o que tinha que ser feito. Agora cabe a nós começarmos a fazer o que a gente tem que fazer. E Deus vai te honrar. Então, galera, quero agradecer esse tempo com a gente aqui. Vou deixar essa live gravada. Você que chegou agora, vai lá, começa a assistir já. Aproveita esse conteúdo, tá? E também vou deixar disponibilizada lá no outro canal para que vocês possam, de repente, assistir com mais calma, mais tranquilidade, parar, voltar e continuar. Então, aproveitem. E mais uma vez, agora vocês marcaram algumas pessoas ao vivo e da hora que você estiver assistindo, marca nos comentários outras pessoas que precisam receber essa informação. Então, para a gente fechar, o medo é uma reação, a coragem é uma decisão. Então decida agora ter o teu coração que age e viva feliz porque você nasceu para ser feliz. Esse é um comando divino, é só você olhar os pássaros e as plantas, se multiplicam os pássaros, os animais e as plantas crescem sem pedir permissão. E você que se diz inteligente e que é a imagem e semelhança dele, você tem mais do que o direito de acionar esse estado dentro de você e viver uma vida digna, próspera e feliz. Só depende de uma decisão tua. E tenha coragem de fazer acontecer. Beijo. Valeu, galera. Faça um excelente dia.